pode levantar a mão. Primeiro, como engajar sua equipe de venda todo dia? Olha o desafio. A minha primeira equipe de liderança, eu tinha 20 anos. Foi numa empresa, foi numa padaria. E foi muito desafiador, eu não tinha faculdade ainda, era a primeira experiência, ninguém me preparou para aquele momento. Então foi na raça. Mas muita coisa deu certo, muita coisa não deu. Eu fui ajustando, fui aprimorando, fui conversando com outras pessoas mais experientes e acabou dando certo, graças a Deus. Então vamos lá. Como engajar um time de vendas todos os dias? Pessoal, não é simples, é estratégia. O segredo está no ritual, você tem que ter um ritual. Todo mundo não tem um ritual durante o dia? Acorda, vai tomar café, escova os dentes, muitos vão treinar pela manhã, meditar, enfim, cada um tem a sua rotina, né? Nas vendas, no seu negócio, não é diferente. Vai achando que, eles já sabem, tem que fazer já, tem que vender, óbvio que tem que vender. O óbvio precisa ser falado, por incrível que pareça. Então, o segredo está no ritual, não na sorte. A rotina, ela vai criando resultados, entendeu? Improviso vai gerar ansiedade. E é verdade. Você tem que chegar no compromisso. Seu GPS travou, tá sem internet, você não sabe o endereço, você vai ficar ansioso para chegar no endereço. Então, o planejamento faz parte aqui. Cria uma rotina. Vamos lá. Estratégia de sucesso. O vendedor, ele tem um ritual, tá? 5 minutos antes de começar o dia, ele de repente seja revisar as metas, ouvir uma música, uma visualização, enfim, de venda para o sucesso, entrar no jogo do cérebro preparado. Faça alguma coisa, tá bom? Sorte é consequência de preparo emocional repetitivo. Aí você vai falar que é sorte, né? Aí a pessoa fica rica. Tô lá, meu primeiro milhão. Sorte! Não! O que aquela pessoa fez para conseguir, para conquistar? Se ela jogou na Mega Sena, é sorte. A sorte existe, gente. Existe. Mas não podemos contar com ela a todo momento. Temos que ser estratégicos, profissionais. E é isso que eu quero trazer aqui. Vou trazer 3 exemplos aqui, tá? Exemplo 1. Vamos lá. Uma empresa mundial aí, o Google. O Google, líderes de venda, eles começam um dia com Daily Sim. Sim. Não reparem no inglês, que é péssimo, tá? Mas eu vou explicar aqui que funciona. Que ele é um ritual de 10 minutos para alinhar propósito e foco. Então, eles não falam de números, e sim de intenção e impacto. Isso vai ativar o córtex pré-frontal, na parte da frente aqui do cérebro, tá? A área da decisão, planejamento, preparando esse cérebro para o desenvolvimento, desempenho máximo, tá? Um exemplo 2, uma empresa nacional aí, Magazine Luiza, quem não conhece. Ninguém me patrocina, tá? São só exemplos práticos para vocês entenderem como funciona. A empresa mantém rituais de abertura das lojas. É o momento energia, olha que legal. Música, reconhecimento e alinhamento de metas. Olha que bacana. Isso cria uma cultura de ritmo e pertencimento, entendeu? Estimulando a dopamina e a serotonina, que sustenta a motivação ao longo do dia daqueles funcionários. Eles pertencem àquele grupo, né? É uma equipe. E eu vou dar o meu exemplo aqui também, tá? A minha experiência. Nos treinamentos que eu já apliquei, diversos, eu aplico treinamento aí desde os meus 22 anos. Eu falo 15, gente, mas faz mais de 20 anos, tá? A idade aí. Então, nos treinamentos que eu conduzo para equipes financeiras, foram as principais, lojas, financeiras, tá? E marketing, foram as principais áreas que eu já atuei até o momento. Então, eu implemento o ritual do início estratégico. Como é que funciona? Vamos lá. Cada membro do time compartilha a sua meta e um aprendizado da semana anterior. Por exemplo, Joana, qual que é a sua meta e qual foi o aprendizado da semana anterior que você teve? Isso vai criar um foco coletivo gigantesco. Por quê? Senso de propósito e reforça a autoconfiança do grupo. Não é um monólogo, eles participam da atividade, do treinamento, das informações da reunião, do briefing, enfim, como vocês quiserem chamar. Transformando aquela ansiedade, ai meu Deus, tem que bater a meta, virou um mês, virou a semana, calma. Virando aquela ansiedade, preparo mental.
Tudo que eu tenho preparo e planejamento, eu consegui entregar, tá? Esses foram alguns exemplos. Alguma pergunta? Todo mundo tímido aí? Se tiver pergunta, levanta a mãozinha. Eu estava lembrando, você falou agora de motivação dos funcionários. Teve uma vez, justamente isso. O cara falou, mas é sorte de vender. Eu falei assim, olha, vamos ver então. Questão de capacidade, não é sorte. Sorte é igual já acontece. Igual fui entregar umas bebidas que fui vender, e aí o que acontece? Começou o tempo virar, e eu estava com um carro aberto, tipo uma caminhonete, uma Saveiro, e eu estava com produtos com caixa de papelão, não podia molhar. Ai, meu Deus. E justamente onde que eu ia passar é justamente um entroncamento muito grande, que é ali em Caieiras, ali com Perus, ali é muito ruim. Eu falei, poxa, eu tenho que passar por ali, não tinha por onde eu passar, né? Certo. E foi uma sorte, que aí é que acontece. Bom, pelo menos para mim, né? Infelizmente, o rapaz não foi muita sorte. Um carro do cara quebrou, eles fecharam uma pista, mas deixaram todos os outros que estavam para o lado da direita passar. E eu estava, como o meu carro estava pesado, você tem que andar do lado direito. Eu consegui passar e um monte ficou. Quer dizer, eu passei mais de 15 carros. Foi uma sorte. Isso aí foi sorte. Esse foi sorte, Fábio. Que bom que deu certo. Isso eu mostrei para eles. Isso aqui é sorte. Eu falei assim, agora vocês estão falando questão de vendas, né? Que é sorte. Eu vou fazer o seguinte. Peguei uma área que era muito boa de vendas, né? E aí eu peguei um cara que tinha a meta menor e coloquei ele nessa maior. E aquele que vendia bem, coloquei num lugar que não vendia tão bem. Eu falei, agora vocês vão lá, cada um vou trocar o setor de vocês e vocês vão vender. Passou, né? Falei assim, eu vou deixar vocês lá 3 dias, depois a gente vê aqui o resultado. Qual foi o resultado? Aquele cara que vendia bem na área boa, ele conseguiu vender bem na área ruim também. Tá Aí bem? eu peguei o outro rapaz e falei, ó, tá vendo? O incentivo eu dou para os dois, para não falar que eu estou privilegiando um ou outro. Porém, olha, ele entende mais o cliente que você. Ele está entendendo mais o cliente com você. E nessa daí, para não desanimar ele, eu falei, mas não fica desanimado, não. Eu vou sair com você e você vai ver como que a gente vai lidar com cada cliente para você ir olhando na prática, porque ele era muito bom na teoria, fazia contas que nem eu fazia na caneta, entendeu? Eu falei assim, isso é muito bom, mas agora tem que ter um pouco de habilidade com um cliente, porque nem todos, mesmo eu já peguei clientes que mesmo você dando brinde, ou fazendo uma estratégia para ele poder comprar mais, eu sofri, não conseguia vender. Mas aí o que aconteceu? Foi pegando o jeito dele para poder, porque muito também era confiança, né? Sim, ele tem que entender a necessidade. Show, Fábio. O seu posicionamento com o seu colaborador foi muito bom. Levar ele, fazer junto com ele. Você tem líder que só conduz, só manda, só cobra, mas não senta ali do lado do colaborador, do vendedor, e entende a necessidade dele. É importante isso que você trouxe. E ele se saiu muito bem, viu? Um mês depois ele vendeu muito melhor, pelo menos uns 20% a mais do que ele vendia. Nossa, é uma margem boa aí de crescimento, legal. Que bom, bom saber disso. Maravilha, obrigada, viu, pelo colaborar aqui com a aula. E agora, continuando, nós vamos para comece o dia com o momento dopamina. Reconhecimento, celebração e microvitórias, mais ou menos isso que o Fábio trouxe aqui de exemplo. Vamos lá. A estratégia de sucesso. Antes da primeira ligação, celebre algo do dia anterior, entendeu? Ontem fechamos aquele cliente difícil, ontem consegui entregar a meta do dia. Isso acaba ativando o circuito de recompensa do cérebro e transforma o humor do time, logo de manhã, entendeu? Então, pequenas celebrações, ela criam grandes resultados. Não precisa ser nada muito miraboloso. Vamos aos exemplos? Salesforce. Ela aplica, essa empresa, ela é global, referência, ela aplica o modelo de dopamina diária com dashboards de progresso, aqueles relatórios que as pessoas vão vendo os progressos delas. Eles celebram micro conquistas, de repente você deixou um cliente difícil, já tem celebração, entregou a meta do dia, tem celebração. Isso vai criando um ciclo contínuo de motivação e engajamento. O exemplo 2 é na Starbucks, varejo.
Os gerentes, eles criam turnos de reconhecimento e autos positivos. Olha que legal. Então, essa prática acaba ativando um sistema de recompensa com os colaboradores, reforçando o vínculo e senso de contribuição. Fiz parte daquela entrega, a Starbucks hoje da minha loja batia a meta, que legal, fiz parte. Isso não tem preço, gente. E as minhas experiências aqui, tá? Experiência da minha equipe. Nos meus treinamentos, eu adoto a dinâmica Vitórias do Dia. Cada participante cita um avanço pessoal ou do time, em poucos minutos. Coisa simples. O ambiente se torna mais leve, confiante e produtivo. Uma vez a semana, quando eu era gerente de equipe de vendas, eu colocava um vídeo motivacional, vídeo de 4, 5 minutos, coisa rápida. Em 10 minutos, a reunião já estava finalizada. Mas por quê? Para as pessoas enxergarem que existe outras pessoas que também passam por desafios, são novas, às vezes, na área comercial, ou era de um outro produto ou serviço totalmente diferente, e acaba acessando uma nova equipe, um novo produto, enfim. Isso acaba gerando a união do time, e ela enxerga que se o outro fez, ela também pode. E ela consegue chegar lá. Continuando aqui. Use o efeito espelho. O cérebro dos vendedores replica o estado emocional do líder. Chega na sua empresa chutando o vento. Você vai ver. Não, não façam isso. Vamos falar um pouco melhor. Estratégia de sucesso. Se um líder ele chega tenso, o time sente. Não adianta falar que não sente, que ele sente. Ele pode não falar para você, mas ele sente. Mas chega confiante, com entusiasmo, né? Problema todo mundo tem, família, outras questões, mas ali na hora do seu trabalho, esteja lá. Eu costumo falar, esteja com o corpo onde a sua, né? Esteja com a cabeça onde o seu corpo está. E não é fácil, não é todo dia que vai ser fácil, mas faz esse exercício todo dia, pelo período da manhã, faz esse ritual. O time vai sair para almoçar, vê como que tá as vendas, sabe? Cria essa conexão com o seu time, tá bom? Então, assim, um bom dia com energia, você chega lá, bom dia, pessoal! É hoje, mais um dia abençoado, enfim. A energia, ela é contagiante, então ela pode aumentar o desempenho coletivo do time mais do que uma meta agressiva. Você ficar batendo na mesa, não vendeu, fulano, o que aconteceu? Já cansei de falar com você, onde já se viu? Não. Isso, além de ser grosseiro, antiético, totalmente fora, não ajuda ninguém. A pessoa fica mais tensa, mais estressada, mais ansiosa e acaba não produzindo, tá? Isso pode refletir no time também. Então, vamos seguir os bons exemplos aqui. Apple. Na Apple Stores, os líderes, eles passam por treinamento de comunicação não verbal para espelhar a positividade. A energia, o tom do líder influencia diretamente o comportamento do time e até a percepção dos clientes sobre a marca. Se o time está feliz, está engajado, os clientes vão perceber também. Então é um ganha-ganha. Você ganha, seu time ganha e a empresa ganha. O exemplo 2, a Natura, varejo. Supervisores de campo, quem não sabe o que é campo, está ali na rua, no tete-a-tete, PAP, porta a porta, enfim, na rua ali, na venda com o cliente direto. Pode ser loja, pode ser porta a porta. Então, as pessoas que estão ali no campo, elas são treinadas a usar a emoção contagiante nas reuniões de equipe. Ao transmitir aquele entusiasmo, segurança, ela estimula a oxitocina. Ele é o hormônio da conexão. Eu falo muita conexão aqui, vocês vão ver. Isso gera empatia e foco coletivo. É perceptível, gente. Se você for num ambiente onde tem briga, discussão, falatório, a energia vai estar densa. Qualquer lugar. Seja empresarial, seja um lugar pessoal, público. Então, a energia é algo que contagia, tá? Não é magia, não é nada disso. É neurociência. Então, vamos usar a energia do lado positivo para contagiar seu time e o seu time contagiar seus clientes de forma positiva. Minhas experiências aqui. Durante um projeto com uma rede de perfumarias que eu fiz, foi incrível. Eu percebi o clima emocional do gestor, entendeu? Ele definia o dia a dia das vendas. Ao ensinar para ele técnicas de respiração, postura positiva, antes das reuniões, o time passou a refletir essa energia dele. E as metas começaram a ser batidas naturalmente. Sabe o que eu já escutei? Deixa eu só pegar uma água aqui que eu já falo para vocês.
Eu já escutei uma vez um líder falando que não ia colocar meta para o time bater, e também não ia comissionar, senão o time ia brigar, ia se desentender, ficar com ciúmes. Olha só. Falei, como é que você faz para vender sem meta, sem comissionar seu time? Não tem isso, gente. Se todo mundo tem a oportunidade de atingir a meta, vai ser, às vezes, até uma competição colaborativa, gostosa. Ah, vamos ver quem consegue bater a meta primeiro? É gostoso isso, é motivador, tá? Isso, claro, vai do líder incentivar esse time comercial, não deixar ali do jeito que eles querem, não. Ah, eu sei fazer, eu faço do meu jeitinho. A empresa tem que ter um processo, esse processo precisa ser seguido por todos, para conseguir almejar, tá? Então, vamos lá. Evite reuniões longas, prefira check-ins curtos, inspiradores. 5 minutos, 10 minutos no máximo, e um propósito. Estratégia de sucesso. Em vez de uma reunião de 1 hora, pessoal, abram aí as apostilas e o caderno, pegam a agenda, abra a planilha. É muito monótono, é muito cansativo, é muito pesado. Algo mais curto, rápido e direto ao ponto, tá bom? Então, faça um check-in de 5, 10 minutos no máximo, dependendo do negócio, da empresa. Qual é a nossa meta de energia de hoje? Isso vai ajudar o time a manter o foco, você vai falar de uma forma diferente, eles vão sentir, nossa, ele está preocupado comigo, ele se importa ali comigo, isso é bom. Mantenha o foco, persevera a dopamina e cria ritmo de alta performance, sem cansar o time, porque ninguém merece uma reunião longa, sabe? Sem oportunidade da pessoa falar, um monólogo, não. Esquece isso. Vamos aos exemplos aqui? Amazon, empresa global. Jeff Bezos, ele implementou a filosofia Two Pizza Mating. Se uma reunião não pode ser alimentada por 2 pizzas, a gente demais. Curtas e focadas, otimizam tempo e mantêm clareza mental. Olha que estratégia legal. Vale a pena pegar, né, essa ideia. O exemplo 2 do iFood, a startup brasileira. O iFood, ela usa check-ins diários de 7 minutos. Cada líder inicia perguntando: qual o nosso foco do dia e o que nos move hoje? Pessoal, vamos lá, time. Gente, isso é rico. Isso vai gerar uma conexão emocional e foco em um único propósito. Forte isso, né? Vou repetir aqui. Qual é o nosso foco do dia? E o que nos move hoje, time? Olha só que forte. Todos juntos em um só propósito. A empresa ganha e os colaboradores também. Tá? Vou trazer o meu exemplo aqui. Nos treinamentos com as equipes comerciais que eu já tive, as reuniões de 1 hora, tinha reunião de 1 hora, 2 horas, fazia check-ins rápidos de 15 minutos, porque às vezes o assunto era mais demorado. Eu ia dando umas pausas, tá? Com a participação deles também. Com a participação dos funcionários, dos colaboradores. O resultado foi impressionante. Eu fiquei assim, boca aberta. Porque a energia das pessoas era outra, contagiava, o foco, o comprometimento, o mesmo propósito, bem definido. Ele é capaz, entendeu? Ele é tão eficaz que faz uma pauta extensa ser cortada em pedacinhos, tá? Isso gera mais atenção. O cérebro fala que a gente fica aí 20 minutos de 1 hora, 20 minutos vou estar focado ali na atenção. Mas e se eu fizer perguntas? E se eu quebrar os títulos? Fica mais fácil da pessoa entender. Vamos lá. Só lembrando aí, eu deixei aqui o link nas mensagens, eu deixei 2 links, tá? Um link para você participar da comunidade Acelera 360, Vendas Turbinadas, e o link também para você solicitar o diagnóstico da sua empresa comigo. É de graça, você não paga nada, tá? Vamos lá. Evite reuniões longas, prefira check-ins curtos e inspiradores. Deixa eu ver. Tá, esse aqui eu já falei. Vamos trazer o insight, então. Engajamento não tem nada a ver com pressão. Eu trabalhei num lugar, não vou citar nomes, mas eu era cobrada a cada 30, 40 minutos
com a diretoria da empresa para fazer a venda. Gente, não tem condições, não é assim. Você tem que passar a meta para o time, eles têm que entender o porquê que eles precisam entregar aquilo, dividir a meta por cada colaborador, você vai acompanhando, tá? Então, isso não adianta, não resolve. Você vai adoecer seus funcionários. Então, nada de pressão. Pensa no progresso. Mostra evolução visível. O cérebro adora recompensa imediata. Então, foca nisso. Se o time perceber que você está com ele, eles vão. Eles caminham. Vamos para a aba 2, neurociência da motivação, liderado pelo cérebro. A motivação ela é gerada por 3 gatilhos cerebrais. Vou falar sobre eles. Autonomia, sentir para poder decidir, propósito, entender o porquê daquela tarefa. Eu não posso simplesmente falar, olha, hoje a meta de 5 mil vai para 7 mil. Por quê? Se você não explicar o porquê, porque tem que fazer, porque eu sou chefe, porque eu que mando, não, gente. Você está lidando com pessoas. Trate o seu time da mesma forma e respeito que você gosta de ser tratado pelos seus líderes, pelos seus clientes, parceiros, enfim, por qualquer outra pessoa. Explique o porquê da tarefa, tá? Tem até um mini exemplo aqui. E progresso. Ver que está avançando. Isso é maravilhoso. Nas vendas, na vida pessoal, nas finanças, no treino. É sensacional. Simplesmente é o que motiva as pessoas, ver evolução. Como que aplica isso, Vanessa? Vamos lá. Dê liberdade com direção. Fábio, hoje a meta para esse mês é 100 mil. Vamos dividir essa meta aí por semanas e por dia. O caminho é seu. Aqui estão os leads, aqui está uma forma de fazer a prospecção. Se tiver alguma dúvida, eu estou à sua disposição. Então, você vai ter clareza da sua meta e qual o caminho a seguir. Explique o impacto de cada ação. Essa venda ajuda o cliente a resolver a questão das vendas do time dele. Essa venda, João, é importante que ajude o cliente a emagrecer com propósito, com resultado. Essa venda ajuda o seu cliente a deixar a empresa dele mais bonita, mais conectada, enfim, se for uma loja de decoração, atualize isso para o seu nicho. O importante aqui é a base, tá? Ela serve tanto, tudo que eu estou falando aqui, para times comerciais, pequenos e grandes, times que vendem no digital, times que vendem no presencial, tá? E se você também lidera à distância ou lidera presencial, tá bom? Mostre dados da evolução semanal. Galera, olha que legal. Hoje é quarta-feira, já vendemos tanto. Faltam 2 dias para acabar a semana. Se conseguimos vender 30 mil, a gente consegue alcançar o objetivo dessa semana. Olha que incrível. Isso motiva e engaja as pessoas. Então, o cérebro ele precisa desse progresso para continuar. Vamos trazer os exemplos reais. Só um instante. A Salesforce também. Líderes da Salesforce, eles aplicam o método dopamina diária, celebrando conquistas pessoais. Cada vendedor, ele enxerga o seu propósito e ele vê a sua evolução. Ele tem um diário onde ele acompanha essas vendas, tá? Isso é bem legal. Vamos para a loja de varejo Cacau Show. Eles incentivam, inicia o dia com atos de gentilezas dos turnos anteriores. Conecta ali com o time, né? Porque vender chocolate, você vende emoção, você vende assim, ai, que gostoso. Então, isso acaba circulando entre os times, as pessoas, ativa o circuito do prazer no cérebro, reforçando o comportamento positivo e criando uma cultura emocionante, segura e produtiva na empresa, tá? Comigo, o que aconteceu já nos treinamentos? Com a equipe de vendas presenciais. Aplica o momento dopamina logo no início. Cada vendedor compartilha ali o que houve de positivo, uma abordagem bem-sucedida, uma superação, um elogio, uma conquista, resultado imediato.
O clima ele contagia, o outro também quer falar, Vanessa, eu também quero falar, eu tive aqui uma conquista. Traga essa informação. A energia contagia. A galera entra num estado de prontidão mental para performar mais. Olha só. É igual ao debate. Eu não quero entrar em debate aqui, mas a escala 6x1. O que as pessoas falam? Tem empresas hoje trabalhando 4, né, por 3. Tem uma folga a mais aí. Imagina que incrível. Essas empresas do exterior, interior de São Paulo, diminuíram as faltas, diminuíram os atrasos. As pessoas continuam entregando as metas, só que com uma satisfação maior. Por quê? Ela tem mais tempo para fazer as outras coisas. Por isso que eu falo, às vezes, não é só a comissão, é entender aquela necessidade, aquele sonho daquele time. E o que você puder fazer, faça. Vai valer a pena. Vamos aos insights. A dopamina é o combustível da ação. Quando o cérebro sente progresso, ele deseja repetir o comportamento. E é assim que times comuns se tornam times imparáveis. Eu conheço empresas que têm um time que eles não trocam por nada os colaboradores. E ainda dão para essas pessoas a oportunidade de crescer, de mudar a carreira. Né? O mercado não vai pegar essa pessoa dessa empresa, porque ela é bem vista. E isso hoje, apesar de termos informação, pessoal, é raro. Não é toda empresa que faz isso. Estão perdendo? Vamos lá. Feedback poderoso, que gera crescimento. Vocês sabiam disso? A fórmula de grandes líderes mundiais. Elogie em público, essa é uma regra minha. E corrija com empatia em particular. Já passei por diversas situações. Comece com reconhecimento. Sabe, o que você faz aqui é bom. Você fala bem do seu cliente, você aborda uma pessoa nova. Mas aí você vai trazer o ponto de melhoria, né? Traga o ponto de melhoria como curiosidade, não como crítica. Fábio, se você tentasse dessa forma para conseguir aquele novo cliente? Sabe? Se você conseguisse, se você tentar dessa forma aqui, João, já tentou dessa forma? Para se o cliente te dá atenção? Se ele te dá abertura? Entende? Então, assim, termina com reforço positivo. Eu aprendi nos meus mais de 20 anos de gestão que eu já tenho, que o feedback, ele começa positivo e acaba com um ponto a melhorar. Mas eu sempre questionava, será que eu não posso deixar uma frase ali positiva? E eu sempre fiz isso. Tomava bronca dos meus líderes, mas eu fazia. Sabe por quê? Eu acredito que as pessoas podem melhorar, pode evoluir se ela quiser. Então, o que era a minha frase, geralmente? Eu confio que você vai elevar ainda mais os seus resultados. Eu confio que você vai conseguir. Você tem esse ponto a melhorar. Está nas suas mãos. Vai que você consegue. Então, isso ajuda a pessoa a reforçar aquele ponto que ela tem a melhorar e dar um engajamento para ela. Vamos aos exemplos aqui. Exemplo global do Google. No Google, líderes, eles são treinados com a metodologia Fringe Foreman. Desculpa o inglês novamente, tá? Criado por Marshall Goldsmith. Em vez de focar no erro, você não vende bem, você não fala com o seu cliente, você não atende ele logo, não. Estimula avanços como as perguntas, que faz o colaborador pensar. Por exemplo, o que podemos testar diferente da próxima vez? O que você não fez ainda com seu cliente no atendimento que você pode fazer? Isso transforma o feedback em convite à criatividade, não só na correção. Um exemplo nacional da Natura. Na Natura, o feedback faz parte da cultura. Cuidar para crescer. É o filho. Costumam falar que um líder ele acaba sendo psicólogo, um pouco pai, um pouco mãe, e é verdade. Um gestor nunca inicia uma conversa sem antes reconhecer um ato genuíno. Sua entrega, sua performance nessa campanha mostrou o propósito, mostrou o crescimento, engajamento. Depois vai propor uma evolução. E se explorássemos mais a sua visão de mercado da próxima? E se explorássemos mais a sua abordagem, a sua fala, o seu follow-up? O colaborador ele sai motivado, não sai intimidado e com um ponto a melhorar que ele vai enxergar. Eu posso melhorar isso, tá? Minha experiência. Durante minha experiência liderando os times comerciais, eu adotei um modelo espelho positivo. Sempre inicio o feedback destacando o comportamento que desejo replicar, tá? Por exemplo,
Percebi como você se dedicou a entender o cliente, a necessidade, enfim. Isso é raro e poderoso. Só então trago aquele ajuste com mais leveza. Agora vamos tentar testar uma nova fórmula de abordagem? Já que essa abordagem não está dando certo, você insistiu bastante, vamos tentar uma nova abordagem para elevar seu desempenho, sua criatividade. Isso você vai conquistar mais pessoas para falar. Você vai abordar de uma maneira diferente. Então, assim, o resultado, gente, as equipes cresceram com confiança e com autonomia. Eu sou dona do meu atendimento, eu escutei muito isso das minhas equipes. Quer uma ajuda? Não, Van, eu sou dona do meu atendimento. Isso é poderoso. Eu estou ali para direcionar, mas a responsabilidade do atendimento, da venda, ela é ali do vendedor. Você vai ser um apoio dele. Qual é o insight que eu trago aqui desse tema? O cérebro grava emoções mais do que palavras. Lembra aquela história? Quem apanha, não esquece. Quem bate, não esquece. Quem apanha, não. Foi o sentimento ali do que gerou isso. Então, assim, a mesma coisa com a equipe. O jeito que você faz a pessoa se sentir, ela não vai esquecer. Ela pode esquecer o que você falou. Agora, a maneira que você fez ela se sentir, não. Então, se o colaborador sente acolhimento, atenção, ele vai absorver aquela lição. Tenha certeza disso. Vamos lá. 4. Como criar metas que inspiram, não assustam? Quem nunca assustou um colaborador com uma meta que levanta a mão? Não existe, né? Mas vamos destrinchar esse assunto aqui. As metas funcionam quando o cérebro acredita que são possíveis e recompensadoras. É a mesma coisa com o cliente. Eu tenho um produto que custa 18 mil reais. Se eu falar assim a seco, tá doido, dependendo de quem for, não vale. Mas se eu mostrar antes o valor daquilo que eu estou entregando, do que o preço, se ele enxergar que aquilo é importante, vai fazer diferença na vida dele, ele compra. Compra sem pestanejar. Já vi até mais caro. Já vi clientes comprando um método, uma mentoria, por exemplo, de 250 mil reais. Porque ele enxergou e aquilo transformou a vida dele. Vamos lá. Então, divida grandes metas, em microdesafios, como eu trouxe antes. Semanal, bloco de 3 dias, quinzenal, mensal. Use a criatividade, é de vocês, tá? Dependendo do que você vende. Mostre o progresso visual. Como isso? Em barras, em quadros, em dashboards, que são relatórios, sem expor ninguém negativamente, tá? Muito pelo contrário, mostrando a evolução das pessoas. Use uma linguagem emocional, não numérica. Vamos bater o recorde da equipe, 100% esse mês, maravilha. Soa inspirador, mais do que? Aumentamos 15% da entrega. O João entregou 12% a mais esse mês do que o mês passado. A Maria caiu 5%. Não, gente, é muito robótico. Falamos com pessoas. Não se esqueçam disso. Celebre o caminho, não apenas o destino. Olha, eu achei aquele cliente. Fazia 2 semanas que eu tentava falar com ele e não consegui. Hoje eu consegui. Parabéns. E aí? Como é que foi a negociação? Deu certo, hoje ele fechou. Ou então ele pediu para ligar amanhã, está muito ocupado hoje. É isso. Celebre cada conquista desse cliente, tá? Exemplos reais aqui novamente. Vamos lá. Global, Microsoft, poderosa. Na Microsoft, as metas elas são desenhadas com base de OKRs, humanizados. Tá? Objetivos dos resultados humanizados. Em vez de dizer aumente 20% as metas, o líder ele faz uma provocação no time. Como podemos impactar mais os clientes com nossas soluções este trimestre? Como? Sabe? Então, pensa junto. O foco muda de cobrança para impacto, despertando o senso de propósito. Você faz parte, João. Que tal a gente provocar ali o cliente? Como a gente pode incentivar ele a comprar mais? Aceito ideias aqui. Isso faz o time pertencimento, senso de pertencimento. Exemplo nacional da Magazine Luiza de novo aqui.
Tem uma cultura de metas inspiradoras, que une ao desafio ao pertencimento. Cada loja define o seu próprio microdesafio semanal, com frases motivadoras nos quadros. Você pode mandar um e-mail para o seu time, você pode mandar uma mensagem no grupo do WhatsApp, que hoje todo mundo tem, você pode deixar um quadro na empresa, se for uma empresa física, bem legal. Vamos superar o nosso melhor juntos? Olha que forte. Isso engaja de uma forma genuína. Não tem medo ali do resultado. Vamos superar nosso desafio juntos? Novo produto, pessoal. Vamos ver quem consegue vender esse primeiro produto, esse novo produto para o cliente? Quem conseguir vai ganhar um jantar no Outback. Entende? Você motiva aquela pessoa. Exemplo meu, já tive assim diversas. Gente, eu já liderei, brincando, mais de 150 pessoas, tá? Mas uma das minhas experiências comerciais, eu substituí o termo meta por missão. Missão dada, missão cumprida. Brincando, contagiando e fazendo parte daquela meta também. Cada colaborador escolhia uma meta que fizesse sentido com a sua ambição pessoal. Claro, vamos supor, eu tinha uma meta ali no mês de 150 mil. Cada colaborador tinha 25 mil, né? Então, eu tentava ajustar dentro daquele limite que a empresa me dava uma missão, né? Me fala uma missão do seu número aí. Qual o número que você vai entregar esse mês? Em quanto tempo você vai entregar esse mês? Vamos lá, vamos para essa missão. Então, não é apenas número, mas é o porquê. A pessoa ganhava, ela concorria nessa empresa que eu trabalhava a viagens, ela tinha bonificação de dinheiro. Então, são propósitos que faz a pessoa, opa, vale a pena se eu entregar essa meta. O cliente ganha, mas eu também ganho, a empresa bate a meta. É isso. Então, o desempenho de por que vender, quanto vender, o desempenho ele vai crescendo naturalmente, com a leveza e com o propósito. Alguma pergunta? Não? Bom. Vamos lá, continuamos aqui. Vamos ao insight. Grandes líderes transformam metas em propósito. Novamente, na impressão. Eu tenho um propósito de conseguir crescer 15% as vendas esse mês. Vamos crescer quanto, equipe, esse mês? Quanto vocês querem crescer esse mês? Já perguntaram para o seu time? Às vezes, eles não têm oportunidade de falar. Por mais que você não tenha autonomia, eu não tinha muita autonomia em mexer na meta, porque a meta já era da diretoria da empresa, por ser uma instituição financeira, ser um banco, eu trazia essa brincadeira, esse propósito. E quando as pessoas chegavam à meta, falavam, tá vendo? Você conseguiu. Tinha pessoas que batiam a meta, pessoal, em 15 dias. Eu mesmo, quando eu atendia na instituição financeira, tinha cliente que eu vendia 15, 18 produtos, 18 soluções para um cliente, em um único atendimento, presencial ou telefônico, que é mais difícil ainda. Isso gera um propósito assim, se eu conseguir para esse cliente, eu vou conseguir para outros também. E sempre vender a verdade. Uma coisa é você encantar a forma que você aborda um produto ou um serviço, mas entregue aquilo que você vendeu, tá? É bem importante. Times autônomos, quem não deseja? O Fábio que teve aí uma adega. Como construir vendedores que decidem sozinhos? É o sonho de todo mundo. Um líder eficaz não cria dependência, ele cria dono. Sabe aquela história? Criar um time com senso de dono. É verdade. Se você tem um time com esse propósito, vamos supor, ele pode crescer, sazonal, horizontal, a empresa tem um plano de carreira, isso vai motivá-lo. Vamos a essa etapa da aula aqui. Hoje vai passar um pouquinho mais, pessoal, geralmente é 45 minutos, mas hoje o tema é grande, eu sei que vocês vão utilizar aí na sua empresa, vai ser muito importante, muito rico aqui as informações. Então, substitua a pergunta, o que eu faço por? O que você faria no seu time? Crie manuais vivos, documentos colaborativos com soluções práticas e testadas. Não aquele monte de documento com N letras, linhas, ninguém vai ver. Coisas vivas, rápida, prática, moderno, invista na identidade visual. Se você tem um material, um PDF para ajudar seu time com treinamento, tá? Ajuda a engajar, ajuda na leitura dinâmica aí. Valorize decisões rápidas, mesmo que imperfeita. Perfeccionismo
ele é um ponto positivo que nem sempre ajuda, tá? Eu falo porque eu já tive isso. Muito perfeccionismo, você acaba ficando travado na hora de decidir. E tem momento que é, rápido, vendas, não tem aquele produto. Fábio, o cliente não tem aquele vinho tinto, eu preciso de outro vinho. Tem um jantar de família. Vamos buscar uma solução para esse cliente, entende? Rápido ali. O importante é o cliente levar e ter a necessidade dele suprida. Use o modelo de empowerment inteligente, autonomia com responsabilidade clara para o cliente, clara para o seu time. Ele precisa entender que a venda, que o atendimento ali é dele. Exemplos reais aqui, para ficar mais fácil. Tesla, meu amigo Fábio que ama carro, também gosta. Só não gosto dos elétricos, mas... Mas geralmente, Fábio, é isso. A pessoa que é apaixonada por carro, ela gosta do motor, do cheiro da gasolina. Gera aquela emoção. Mais uma vez, as pessoas sentem a emoção. E por elas baseiam a compras e aquisições. Mas a gente tem que entender um pouquinho que o mercado está mudando, realmente. Está mudando, hoje tem aquela situação elétrica, mas de repente ver o ponto positivo daquilo, né? Testar, experimentar. Deixa eu fazer Posso citar um ponto positivo no elétrico? Claro. Justamente agora os híbridos. Tanto é que eu fiz um mapeamento para ver quais os setores que estavam vendendo mais, como você está falando de carro, né? Que é uma área que eu gosto bastante, amo carro, né? E hoje está um nicho muito grande, está os carros antigos, né? Está crescendo bastante. Mas a gente consegue ver que os proprietários de carros antigos, eles ainda usam carros atuais para o dia a dia. E o mercado está muito grande. Isso aconteceu até com a Chrysler agora do Brasil. Foi até demitido um CEO lá da Chrysler, porque eles acabaram com o Dodge Charger EV, quer dizer, com motor a combustão, e colocou o EV. E ele foi mandado porque ele não entendeu o mercado. Por quê? Porque a Tesla, hoje, é uma das maiores empresas, né, de carros elétricos. Então, o que ela ganha? Ela ganha ticket de desconto por emissões de poluentes. Certo. E o que acontece? E tem esses caras que são aficionados. Ele acabou com o Dodge motor a combustão e falou, daqui para frente é só o motor elétrico, querendo empurrar para o consumidor, principalmente aqueles que é apaixonado, todo mundo comprar elétrico. Diferente da Ford, que o CEO de lá foi mais inteligente. O que ele falou? A gente compra crédito da Tesla, mas a gente continua mantendo os dois. A gente mantém o Mustang a combustão e a gente mantém, agora a gente lança o Mustang EV totalmente elétrico. Por quê? Porque tem pessoas que querem um Mustang, mas só para ir no mercado, voltar principalmente no mercado norte-americano. Mas tem aqueles caras que é aficionado, que no final de semana ele quer pegar aquele carro com motorzão mesmo e sentir o bicho tremer e andar. A alavancada que a Ford deu em cima da Chrysler gerou a demissão do CEO da Chrysler. Tanto é que agora a Rampage e a Ram 3500, elas voltaram agora com motor a combustão. Tá vendo? Olha como que é. Obrigada por compartilhar, Fábio. Assunto importante. É importante a gente estar antenado no que acontece no mundo hoje, né? Tecnologias, notícias, e é importante entender que ninguém põe nada para ninguém. Impõe uma coisa para o seu filho. Não vai, acabou. Não dá certo. Impõe para a esposa. Impõe para o mercado, para o cliente, para o time de vendas. Não dá. E entender o mercado. Flexibilidade. Entender o mercado, porque o mercado da Europa e Estados Unidos é um. O nosso aqui, tanto o Brasil, os países emergentes, né, vamos dizer aqui, né, porque tem a dificuldade. O Brasil, ele vende muito mais carro híbrido, não elétrico. Aí. O elétrico não está tanto, mas o híbrido, sim. O brasileiro ele é mais flexível, ele gosta de ter os dois. E outra, porque também, Vanessa, o que acontece? Não tem a mesma estrutura que tem a Europa. Então, quer dizer, hoje você vai num shopping, você vai no Shopping Eldorado hoje, você chega lá, tem 10 vagas somente para carro elétrico. Então, quer dizer, não tem demanda suficiente, entendeu? Se todo mundo migrasse hoje para o elétrico. Então, quer dizer, o híbrido, o brasileiro, né, hoje ele é mais, como posso dizer, mais acessível, porque dependendo até da quilometragem, se ele rodar até 50 km por hora, a própria
motor a combustão carrega a bateria. Olha Então, aí. é um mercado que ainda está engateando aqui no Brasil. Na Europa já está mais Mas aqui leva um aberto. tempinho ainda. E como tudo no mercado, aproveitando o gancho, é tempo, não se impõe a nada. Estou fazendo uma transição de carreira. É um tempo. A gestação é um tempo. É uma gestação, não deixa de ser. E eu acho, eu queria até você fazer uma pergunta, Vanessa, Claro. até sobre isso. A questão, citei o CEO da Chrysler, ele impor para o cliente o que ele quer. Isso que eu acho que é um grande erro. Não se Você querer impõe. Nada, em nenhum aspecto, Fábio. Nem em qualquer produto, nicho ou serviço que você atua, não impõe a nada. Primeiro, na venda, você vai ouvir mais do que falar e trazer a solução. Em muitos casos, na entrega para o cliente, você vai vender o que ele quer e entregar o que ele precisa, mas dentro daquilo que ele pediu, sabe? E tem muito disso. Tá certo, raciocínio aí tá certo. Não impor nada a ninguém. Mostrar. Você pode dar exemplos. Como é os exemplos aqui, que eu estou trazendo na Tesla. A equipe de venda lá, eles têm liberdade para ajustar discurso, estratégia em tempo real, de acordo com o perfil do cliente. Então, assim, não é todo mundo que tem essa flexibilidade. Então, o segredo qual é? A confiança. Os líderes definem um norte para a equipe, um propósito, e não o como, né? Define um propósito, um norte. Isso vai criar profissionais, perfis profissionais que pensam e agem como donos. Você tem ali, você pode dar até 10% de desconto para o cliente. Você vai se sentir importante? Com certeza. Essa venda, o valor final vai depender de mim, de como eu estou conduzindo. Isso é muito rico. Um outro exemplo, na Nubank. A Nubank desenvolveu um conteúdo de squads autônomos, desculpa. Os times, eles têm a liberdade para tomar decisões rápidas sem depender de aprovação e hierarquia. E eu venho do ramo bancário, isso é muito demorado às vezes. Né? Eu trabalho numa multinacional. Isso demora. Então, a empresa dando essa autonomia, a estrutura de acelerar a venda, resultado, desperta um senso de protagonismo, de dono, de importância naquele colaborador. Então, analisa sempre o seu negócio, até quanto eu posso deixar o colaborador decidir um desconto, uma margem, um brinde. Isso é importante. Faz ele se sentir dono, deixa o time autônomo, adulto. Como eu gosto de falar, pessoal, eu gosto de trabalhar com pessoas, com gente adulta. Isso a pessoa bate ali no peito e fala, não, a minha vez, a minha parte. Né? Outro exemplo aqui, vou trazer um exemplo meu. Em uma das equipes que eu liderei, implementei ali um modelo de autonomia guiada. Eu defini princípios claros para o time, nada complicado, mas eu deixei claro o que fazer. Time, eu ia sair de férias. O que fazer? Como fazer? Nas mãos da equipe. E eu disse, confiem em sua leitura do cliente. Eu confio em vocês. Vocês devem confiar na leitura do cliente. Eu quero que vocês sintam orgulho das decisões que vocês vão tomar, tá, nesse momento. O resultado foi uma equipe criativa, uma equipe confiante, e ainda me surpreenderam, entregaram o resultado acima da média, na meta. Voltei de férias super feliz. Por quê? Confiei, eu dei o direcionamento, porque vai lá. Essa parte agora é sua. Um case de sucesso. A Zappos, ela é uma referência mundial em vendas e atendimento. Então, ela constrói autonomia na base da confiança também. Os vendedores têm liberdade total para surpreender o cliente. Fantástico. Ousado da empresa fazer isso. E é bom. O brasileiro, eu vejo que as empresas brasileiras, não são todas, mas a maioria, tem um pouco de receio. Não, mas o meu colaborador não vai vender como eu, não fala como eu. Claro que não. Cada um tem o seu jeito. O importante é, dentro da ética, dentro da veracidade, entregar a meta. Né? Então, essa empresa aqui, a Zappos, ela dá essa liberdade, sem precisar toda hora da aprovação. Então, assim, ele surpreende o cliente, aumenta os resultados, sem precisar de aprovação de gerência toda hora. Isso é bom.
a pessoa começa a ter um senso ali de vendas maior do que você imagina. Vamos lá. O insight desse tema é: autonomia não é ausência da liderança. Não é tchau, vou deixar vocês aí, vai embora. Não, não é isso. Autonomia é da liberdade e responsabilidade para o colaborador. O resultado é de uma liderança que inspira confiança e faz acontecer. É isso. E o tópico 6, o ritual da motivação diária, o engajamento que se sustenta, o famoso follow-up. A venda continua após um sim, é igual casamento. Casou, assinou papel, calma, vai começar a brincadeira, né, no dia a dia. Para quem é casado sabe, né? Estou casada, vai fazer 4 anos o próximo mês, e é isso. É dia a dia, né? Ah, casei, joguei o buquê, tá tudo certo. Não, agora que começa. Na venda é a mesma coisa. O cliente falou sim, assinou, parabéns. É agora. Agora continua aí o processo. Os líderes de alta performance ensinam o time a venda, né? Que a venda não termina na assinatura. Isso é muito importante seu time saber. Treino pós-venda do time, tá? Pós-venda ele faz parte do ciclo. E é ali que nasce o promotor da marca. Envolva o cliente novamente. Por exemplo, ô, seu Pedro, como é que foi sua experiência aqui com a gente? Me conta. E deixa o cliente falar. Usa follow-ups de valor. Acompanhar esse cliente após a venda, após a assinatura. Você pode trazer dicas para eles, insights, case de sucesso, um agradecimento personalizado para esse cliente, tá? Mostre ao time que relacionamento gera recompensa. Se você trata bem a esposa, leva um bombom no final do dia, né? Final de semana aí tem surpresa, tem um jantar diferente, enfim. Mostre uma recompensa, que o seu time comercial não vai ser diferente, tá? A recompensa é a venda mais barata que existe, sem ter que ficar apelando para desconto, para ficar xingando um concorrente, como muitos fazem em redes sociais, não precisa disso. Trata bem, dá atenção e você consegue. O mais valioso de hoje é o tempo. Então, se você conseguir conquistar o tempo desse cliente com atenção, vai ser recompensador para o seu negócio. Vamos aos exemplos. A Salesforce, novamente. Os líderes dessa empresa aplicam o método dopamina diária, celebrando a conquista de cada indivíduo, né? Ele coloca lá um pingo de luz no mural coletivo, ativa o círculo de recompensa do cérebro. Quem fez a venda? Tem um círculo ali que acende, um pinguinho de luz, tá? De uma maneira gostosa, positiva. Exemplo nacional da Ambev. A Ambev existe um ritual chamado Start Up do dia. Os líderes iniciam amanhã com mensagens rápidas para o time. De propósito, tá? Hoje impactamos 10 mil clientes com alegria. Hoje vamos impactar X pessoas, X números com entusiasmo. Esse simples ato, essa simples prática do líder com o time, aumenta até 40% o foco da equipe antes do expediente. 40% de aumento no foco. É muita coisa. Um exemplo meu também. Em minhas equipes, eu instituí o Minuto de Celebração. Todo dia, antes do início das atividades, compartilhamos a micro vitória, um elogio de cliente, um aprendizado, uma técnica simbólica, algo que aconteceu ali, e ele traz. Essa troca entre os colaboradores, genuína, ela gera energia, pertencimento, engaja aquele vendedor que é tímido, está começando, tem medo. Ele entra na onda da cultura, entende? E o sucesso ele acaba sendo coletivo, não individual. Eu sempre falo isso nas vendas. Não existe o meu resultado, existe o do time, que todo mundo tem uma participação. Vamos lá, o insight. Liderar é reacender todos os dias o fogo da motivação no outro e em si mesmo. Nem sempre você vai estar bem, nem sempre você vai estar com energia lá no alto. Quando acontecer isso,
vai até o banheiro, lava o rosto, renova a make se for mulher, toma um café, toma um chá e vai para cima com energia, que as coisas vão dar certo. Bom, pessoal, a aula está chegando ao fim. Liderar não é mandar, lembre-se disso, é despertar. Quando você lidera pelo cérebro, o coração do time responde. Quantas lembranças, boas memórias, quantas mensagens de agradecimento eu já recebi de diversos times. Presente, camiseta, sapato, camisa, é gostoso, é legal. Mas o mais impactante é a mensagem que eu já recebi, várias mensagens de obrigado, uma ligação, olha, você me ajudou aqui na minha promoção, ou entendi melhor sobre vendas. Eu tive um desafio muito grande, para quem não conhece, essa história, transformar um time de saque, que só escuta a reclamação o dia inteiro, eu que detesto reclamação, tenho uma fobia de reclamação, transformar um time de saque em time de vendas, as pessoas não queriam, elas estavam na sua zona de conforto, todo mundo tem a sua zona de conforto, 92% de engajamento desse time, muitas dessa equipe foram para agências bancárias, trabalhar como gerentes, eu fiquei orgulhosa, falei, isso é mérito do seu trabalho, eu só te mostrei o caminho, você foi lá e fez. Então, isso é muito rico, isso é muito glorioso de ver, tá? Um reforço aqui, eu gosto de falar. Um bom líder, ele cria resultados, um líder extraordinário cria outros líderes. Um líder que não tem um sucessor ali preparado, cuidado, você tem que ter alguém ali. Mesmo que for, eu sou dona de uma empresa, de uma loja, é eu que comando o meu time, mas eu quero crescer meu negócio, eu não posso ficar presa ali. E se de repente eu preparo alguém do time para ser um líder, para ser um gerente, isso vai ser muito rico para mim e para ele. E esse líder um dia cresce, eu abro uma filial, ele vai para outra filial comandar um time novo de vendas. E ele prepara um alguém do time novo para substituí-lo. É uma cadeia de crescimento. Tá? A verdadeira força de uma liderança de vendas não está na meta do mês, mas no ritmo diário que alimenta esse propósito coletivo. Quando o líder entende que cada bom dia é contagiante, é uma oportunidade de reprogramar o cérebro do time para o sucesso, ele deixa de ser apenas o gestor. Ele se torna o maestro da energia dessa galera. E vender, a gente sabe que nem sempre é fácil. Essa energia, então, ela é muito bem-vinda e necessária. A constância é que transforma equipes comuns em times lendários. Um time que inspira todos os dias, com gestos simples, genuínos, ele cria algo que nenhuma técnica substitui. A vontade de fazer, de entregar, de crescer juntos. Tá? Gente, o resultado é consequência, mas o ritual é escolha. Escolha todos os dias reacender o brilho do seu time. E você verá que a motivação não se cobra, ela se contagia. Liderar, liderança, com base em ciência, é entender que as pessoas são motivadas por emoção e reconhecimento. Quando você ativa o cérebro certo, no ambiente certo, com a intenção certa, a equipe inteira entra no flow, tá? O cérebro humano adora pertencer e contribuir a vencer. Então, a sua missão como líder, como dono de negócio, é tornar isso possível todos os dias, tá certo? Então, o encerramento é isso. Eu quero agradecer bastante aqui a presença de todos. Convido, acesse o link para a comunidade Acelera 360, já está aqui. E se você quiser fazer parte do mínimo ali das pessoas que se interessam em crescer, eu te convido a fazer o preenchimento do formulário, o link está aí na conversa, para a gente fazer um diagnóstico do seu negócio. Eu e você, reunião 1 a 1, eu vou fazer um diagnóstico do seu negócio, entender o seu propósito e objetivo, e quem sabe a gente pode trabalhar juntos. Fica aí o convite, tá bom? Eu vou... Só um instantinho aqui. Ver se aparece aí. Só um instante. Pronto. Tá me vendo? Estão me vendo? Tô. Até mais.